continuidade, vamos agora fazer o estudo dos polígonos, tá? Vou apresentar para você todas as propriedades relacionadas a polígonos, a ideia de polígono convexo, não convexo e as formas utilizadas para o estudo desse tópico. Vamos lá. Polígonos. Os polígonos são figuras planas e fechadas constituídas por segmentos de reta. Então, o que é um polígono? Imagine uma figura plana, fechada, só que os lados dessa figura precisam ser formados por segmentos de reta, ok? Então a figura tem que ter essas três definições, ela tem que ser plana, fechada e formada por segmentos de reta. Isso é a definição de um polígono. O menor polígono existente é uma figura de três lados, que é o triângulo. Não existe figura com menos de três lados, a menor é com três. E depois eu vou aumentando o número de lados. São classificados em polígonos regulares e polígonos irregulares. O que significa isso? Polígonos regulares são aqueles em que todos os seus lados são iguais. Então, se você tiver uma figura de 4 lados, por exemplo, e todos esses 4 lados forem iguais, você tem aí como exemplo um quadrado, ok? E polígonos irregulares são aqueles que os lados têm medidas diferentes. Então, ou seja, os lados da figura têm medidas diferentes. Tudo bem? Então, essas são as classificações de polígono regular e irregular. Agora, vamos classificar um polígono convexo e não convexo, ou também pode ser chamado de polígono convexo e polígono côncavo. O que é isso? Polígonos convexos são aqueles que, dados dois pontos dentro da sua figura, você consegue unir esses pontos por um segmento de reta, de modo que esse segmento de reta permaneça dentro da figura. De novo, o que são polígonos convexos? Pega dois pontos quaisquer dentro da sua figura. Tem que ser pontos quaisquer. Isso tem que funcionar, obviamente, para todos os pontos dentro da figura. Pega dois pontos dentro da sua figura, une esses dois pontos. Esse segmento que une, ele tem que permanecer dentro da figura. Caso isso aconteça, nós dizemos que o nosso polígono é convexo, ok? Se isso não acontecer, ele é um polígono não convexo. Coloquei aqui um exemplo. Olha, isso é um polígono, é uma figura geométrica plana, fechada, formada por segmentos de reta. Peguei aqui dois pontos, uni esses dois pontos. Esse segmento ficou completamente dentro da figura. Então, é um polígono convexo. Aqui eu tenho um polígono não convexo ou também polígono côncavo. Eu peguei um ponto aqui, que está dentro da figura, e peguei um ponto aqui, que também está dentro da figura. Só que se eu unir esses dois segmentos, olha, uma parte do segmento ficou fora da minha figura. O fato de ela ter ficado fora da minha figura caracteriza que é um polígono não convexo. Tudo bem? Vamos continuar. Importante, como em qualquer polígono, o número de ângulos é igual ao número de lados. Então, de acordo com a medida dos ângulos ou dos lados, já que ele vai ter o mesmo valor, a gente pode classificar, ou seja, dar um nome para esse polígono. Dependendo do número de lados presente em um polígono, eles são classificados como? Claro que essa tabela aqui é uma tabela bem grande, existe, obviamente, polígonos com outros números também, mas aqui eu coloquei só alguns casos para você verificar. Então, vamos lá. Nome, triângulo. Número de lados, 3. Então, se eu tiver uma figura de 3 lados, ela é chamada de triângulo. Uma figura de 4 lados é chamada de quadrilátero. Agora, tome bastante cuidado. Uma figura de 4 lados não é um quadrado. Sim, um quadrado é um caso de uma figura de 4 lados, mas é um caso. Por exemplo, dentro de uma figura de 4 lados, eu tenho quadrado, retângulo, eu tenho losango, tenho trapézio. Todas essas figuras têm 4 lados, então todas essas figuras são quadriláteros. O fato de ser quadrado, de ser retângulo, são particularidades dentro do quadrilátero, ok? Uma figura de 5 lados, chamada de pentágono, 6 lados, hexágono, 7, heptágono e assim sucessivamente. No material que você tem essa tabela para você consultar e assim, é interessante memorizar pelo menos os primeiros que a gente utiliza com muita frequência. Mas é interessante conhecer os demais nomes também. Agora, nós vamos ver aqui, nesse slide no próximo, duas partes com bastante fórmulas. Essas fórmulas são extremamente úteis. Eu sei que tem bastante coisa para memorizar, mas é interessante você construir essa tabelinha, deixar aí no seu lado, no caderno, uma tabelinha só com as fórmulas, para quando você estiver fazendo os exercícios, você poder fazer essa consulta.
Porque o que acontece? Em muitos exercícios, se você não tiver esse recurso da fórmula, você teria que deduzir a fórmula. Isso demanda um tempo muito grande. E as fórmulas não são difíceis. Vamos fazer a leitura aqui. Primeiro, o conceito de perímetro, né? Perímetro de um polígono é a soma da medida dos lados. Então, perímetro, independente de qual seja o seu polígono, a definição é sempre a mesma, é o contorno da sua figura, ou seja, a soma dos lados da sua figura. Agora vamos lá, soma dos ângulos internos de um polígono de n lados. Detalhe, essa fórmula funciona para qualquer polígono, porque o que varia de um polígono para outro é o número de lados. Então, a fórmula é SI, ou seja, soma dos ângulos internos, é dada por n menos 2, onde quem é n? N é o número de lados. Então, n, número de lados, menos 2 unidades, vezes 180. Isso é a soma dos ângulos internos. A soma dos ângulos externos. A soma dos ângulos externos de qualquer polígono sempre vai ser igual a 360 graus. Num polígono regular, em que os ângulos internos são chamados de I, eles são congruentes, e o mesmo ocorre com os ângulos externos, que é chamado de E. Então aqui, ó, os ângulos internos. Agora eu quero verificar não a soma, porque a soma eu vou usar essa fórmula. Eu quero achar apenas um valor de um dos ângulos internos, detalhe, do polígono regular. Essa fórmula só é válida para polígono regular, por quê? Eu vou pegar a soma de todos os ângulos e vou dividir pelo total de ângulos que eu tenho. Então, suponhamos que eu tenho um quadrado. Eu vou somar ali os 4 ângulos, pela fórmula da soma dos ângulos internos, e vou dividir por 4, de modo que eu vou ter o valor de cada um dos meus ângulos, ok? Então, essa fórmula aqui, para você determinar o valor de um ângulo interno, ela só funciona se o seu polígono for regular. Então, você vai utilizar a fórmula da soma, literalmente a fórmula da soma, só que você vai dividir o seu valor por n. Isso vai te dar o valor de um ângulo interno. E o ângulo externo da mesma forma. Se o ângulo externo, a soma é 360 graus, você pega 360 e divide pelo n, onde n é o número de lados. Isso vai te dar o valor de um ângulo externo. E aqui nós temos o número total de diagonais de um polígono. O que é diagonal? Diagonal é um segmento de reta que vai de um lado vai de um vértice ao vértice oposto, tá bom? Isso que é a definição de uma diagonal. Então aqui eu tenho a diagonal de um polígono qualquer, tá bom? Que vai ser dada por essa fórmula, n que multiplica n menos 3 sobre 2, onde n aqui novamente é o número de lados, tá bom? Bom, essa parte fica bem mais fácil memorizar fazendo muitos exercícios. No material que você tem vários exercícios sobre esse tema. Faça todos os exercícios. Eu vou fazer agora com você algumas questões para aprofundamento, para fixação, mas para memorizar mesmo essas fórmulas é só na prática. Então, eu te aconselho a fazer muitos exercícios para poder fixar essa parte. Vamos lá?